Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos. Nós que éramos inimigos do Senhor Deus. Nós vivíamos seguindo a vontade da nossa carne, os desejos deste mundo. Mas nós todos merecíamos receber o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas através da imensa graça do Senhor Deus, quando nós ainda desconhecíamos ao Senhor, o Senhor se encarregou de toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Que o Senhor Deus possa realmente nos permitir a imensa graça, pois nos salvou através do sangue de Cristo, para que nós não tivéssemos que pagar nada por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. E nós fomos salvos e agora vivemos para a glória eterna e esperança do reino dos céus. Antes vivíamos para as coisas vãs deste mundo. Mas que o Senhor possa nos conduzir para que possamos viver como seus filhos de forma adequada. Agradecemos por toda essa graça e condução. Que o Senhor possa permitir a graça para nós que recebemos a salvação pelo sangue de Cristo e estamos reunidos para podermos louvá-lo diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Dentro desse rebanho, corpo de Cristo, nós agradecemos por essa comunhão. Nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Deus, através da mão de graça, possa nos sustentar, para que nós, como seus filhos, possamos viver de forma adequada. Que através da palavra, da graça do Senhor, o Senhor possa nos conduzir, para que nós possamos ser sustentados. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Todos nossos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregarem o Evangelho. Que o Senhor Deus possa permitir uma maior graça, poder para todos eles, para que nesse último tempo, planejado pelo Senhor Deus, que nós possamos nos encarregar muito bem desse trabalho de Cristo, para que muitos espíritos perdidos possam compreender a verdade, receber a salvação e o trabalho do Evangelho possa crescer. Durante as 7 etapas do retiro que se passaram, mais pessoas compreenderam a graça do Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu para que pudessem receber a salvação. Senhor, nós te agradecemos. Nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, que o Senhor Deus permita para que o restante da vida deles possa viver com pessoas que têm a esperança, a glória diante do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, que o Senhor possa nos sustentar para que nós possamos fazer a imensa graça, pois nós esperamos no Senhor. Que o Senhor Deus possa nos ensinar, nesse presente momento, qual é a sua santa vontade para nós. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos entender a sua vontade. E assim, nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia todos juntos. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15. A partir do versículo 1 ao 8. Então eu irei ler um versículo, e assim todos nós iremos ler um versículo subsequente. Então, do versículo 1 ao 8, eu leio um versículo e vocês leem o próximo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Na semana passada também aprendemos sobre a palavra de João capítulo 15. Então, para que eu possa explicar um pouco mais detalhado, nós iremos aprender hoje também a palavra de João capítulo 15. Então, no retiro de verão que nós realizamos, então, mais do que o nosso esperado, realmente muitas pessoas se reuniram em uma só etapa. 11 mil, 12 mil pessoas vieram e participaram, mesmo no meio da dificuldade. Todos vieram e participaram, ouviram a palavra, receberam a salvação. E muitas pessoas tiveram essa certeza. Houveram muitas pessoas que foram batizadas também. Então, nós cristãos que recebemos a salvação, o trabalho mais importante que devemos fazer é que muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, através da graça, do amor do Senhor Deus, eles possam ouvir, pois nós pregamos para eles, para que eles possam ter a esperança, possam participar dessa glória junto conosco. Então esse é o maior trabalho que nós, os salvos, devemos fazer. E é por isso que aqueles que receberam a salvação, nós todos, quando olhamos para esses espíritos perdidos, não somente a nossa família, nossos vizinhos, vizinhas, nós nos dedicamos bastante para pregarmos para todos eles. E como resultado disso, como Efésios, capítulo 3, versículo 20, o Senhor ele já disse que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, conforme essa palavra, as pessoas que receberam a salvação primeiro agora unem o coração em uma só vontade diante do Senhor Deus, para fazerem a vontade do Senhor Deus. E o Senhor Deus ele opera no meio de nós. Esse é o poder de Deus. É por isso que os espíritos perdidos, eles receberem a salvação diante do Senhor Deus, nós podemos dizer que é o maior poder diante do Senhor Deus. Então, mais do que nós pensamos, são todas as coisas que realmente
há mais abundantemente do que nós pensamos, não é? Ou pedimos, o Senhor, Ele operou e trabalhou por nós. É por isso que as pessoas que receberam a salvação agora, então realmente não quer dizer que todas realmente receberam a salvação e tudo está terminado, mas significa que agora a nossa vida como verdadeiros cristãos inicia agora. Quer dizer que nós nascemos diante do Senhor Deus. Então quer dizer que nós todos precisamos crescer agora de forma saudável. Nós todos precisamos ter uma personalidade adequada diante do Senhor Deus. Desde o momento que nascemos, realmente nós precisamos crescer em espírito, em todas as partes. Então, tem pessoas que nasceram como pessoas. Então, tem pessoas que crescem normalmente, recebem a educação necessária e se torna uma pessoa realmente bem-sucedida, realmente em personalidade, em caráter também. Mas tem pessoas que têm a mentalidade toda quebrada ou vivem uma vida realmente problemática neste mundo. Mas nós cristãos que nascemos de novo, desde o momento que nós recebemos a salvação, quer dizer que a nossa nova vida se iniciou diante do Senhor Deus. Quer dizer que algumas dezenas de anos que nós vivemos neste mundo não simplesmente acaba ali, mas nós temos sido salvos diante do Senhor Deus, é para que nós sejamos seus filhos, para que nós possamos viver diante do Senhor Deus, para sermos levados para o reino do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, Ele deseja que nós possamos ir e usufruir do reino dos céus. Esse é o objetivo de Deus. É por isso, para que nós possamos participar da glória de Deus, para que nós possamos nos tornar em seres adequados diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele está conduzindo a nossa vida. E é por isso que, após recebermos a salvação, a vida de fé é algo muito importante. Então, nós cremos conforme a Bíblia, nós recebemos a salvação conforme a Bíblia. Isso significa que, conforme a Bíblia, nós devemos viver. E assim nós podemos ir para o reino de Deus conforme a Bíblia. Então, você crê, diz que crê, mas se você vive uma vida que não tem nenhuma relação com a Bíblia, então é por isso que nós cristãos temos algo que é muito importante que devemos saber, que é esse conteúdo. E é por isso que nós todos, realmente, nós que recebemos a salvação, nós recebemos a condução do Senhor e nós precisamos viver conforme a palavra do Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele disse para nós, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então, o Senhor Jesus, quando Ele explica uma verdade muito importante, Ele sempre trouxe exemplos fáceis para que todos pudessem entender. Então, no tempo do Senhor Jesus haviam realmente muitas videiras, muitas vinhas. E eu acredito que o Senhor Jesus, ele estava dizendo essas palavras, e ali tinha uma videira ali do lado do Senhor. O Senhor é a verdadeira videira. E ele disse que o Pai é o lavrador. E conforme a palavra do Senhor, ele disse, realmente toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, se nós olharmos para a videira, tem momentos que as pessoas, o lavrador vai e corta, sem pensar, vai e corta, sem pena. Por quê? Porque ele está realmente fazendo a troca, não é? Dos galhos. Então, galhos que estão adoecidos, galhos que não dão frutos, galhos que não crescem, ele vai e corta. Então, pode ser que corte de um jeito que nós imaginemos, nossa, que desperdício. Mas uma pessoa que cria essas plantas, eles sabem muito bem que isso é necessário para manter uma planta saudável, para que assim possa dar frutos. Então, o Senhor Pai, ele disse que ele corta e lança fora. Então, o que significa que é lançar, tirá-lo dali?
Então, receber a salvação, se mesmo que tenha recebido a salvação, tem pessoas que não vivem de forma adequada diante do Senhor Deus. Então, isso quer dizer que essas pessoas, dentro realmente do Senhor Deus, eles podem ser que eles não vivam de forma necessária ou adequada. Então, o Senhor está dizendo que a vara que não dá fruta tira e limpa toda aquela que dá frutos para que possa dar mais frutos. Aquela que está adoecida precisa cortar para que o restante dos galhos ali possam se tornar limpos e saudáveis. Então, de qualquer forma, o Senhor, ele é a videira. E o Senhor Deus é aquele que cuida da videira. E conforme a palavra também. No versículo 3. O Senhor disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Então, como eu já disse antes, então, o Senhor ele está dizendo que nós estamos limpos conforme a palavra que o Senhor já nos disse. O que significa estar limpo ali? Quer dizer que aquelas pessoas que receberam a salvação, o espírito está limpo. Quer dizer que o Senhor, ele recebeu toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso de Cristo, ele derramou seu sangue e nos salvou. Para que assim nosso espírito pudesse se tornar limpo diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós nos tornamos limpos conforme a palavra que nos tem falado. E assim o Senhor, ele está em nós. Quer dizer que essa é a vivência de nós estarmos diante do Senhor Deus. E se nós permanecemos no Senhor. Então, isso é uma das ordens diante do Senhor Deus. Uma pessoa que não recebeu a salvação está fora do Senhor. Ele não está dentro do Senhor, ele está fora do Senhor. Então, diz que vai para a igreja, mas tem pessoas que vivem sem terem nenhuma relação com o Senhor Deus. Então, o Senhor já disse que nós estamos limpos conforme a palavra que nos tem dito. E ele vai permanecer em nós, e nós permanecemos nele também. Então, o Senhor ele disse que ele está em nós. Então, se nós formos para a ferraria, por exemplo, o ofício, não é? Nós podemos ver as pessoas que estão manuseando metal, numa siderúrgica, por exemplo, e estão derretendo. Quer dizer que o fogo entra no metal, o metal entra no fogo, se torna um só. Quer dizer que nós entramos no Senhor. E nós não somente entramos no Senhor, mas o Senhor ele está conosco. É impossível nos separar do Senhor. Então, isso significa que conforme o nosso próprio pensamento, é muito difícil nós compreendermos, porque isso é o segredo. Então, o Senhor ele sempre está em nós. E eu estou sempre no Senhor. Então quer dizer que realmente havia esse cantor que é tão próximo de mim, que eu gostava, que eu levava comigo. Quer dizer que eu estando no Senhor, o Senhor em mim. Então quer dizer que todas as coisas do Senhor se tornam minhas e as minhas coisas se tornam do Senhor. Então quer dizer que através do poder do Senhor, toda a promessa diante do Senhor Deus se tornam minhas quando eu estou dentro do Senhor. Então eu preciso estar dentro do Senhor e o Senhor está em mim. Então isso é um segredo muito grande. Então o Senhor ele diz: Eu sou a videira e vós as varas. Então vocês já viram a videira, não é? A videira, ela quando vai crescendo, ela vai tendo vários galhos, não é? Um galho saindo de um outro galho. Então eu tenho uma videira em frente à minha casa também. Ela já cresceu muito e também tem muita realmente uvas ali, as vides. Então, se olhar para aquela árvore é tão estranha. Então, porque a videira, mesmo que ela cresça, realmente nós
é muito difícil cortarmos e utilizarmos para um outro fim. É por isso que se nós olharmos na Bíblia também, a videira não pode ser utilizada para construir móveis ou instrumentos, outras coisas, não é? Até a Bíblia nos cita dizendo o que você vai fazer? Vai criar uma outra coisa com ela? Então a videira, ela é imprestável se não for para dar frutos. Então se não der frutos, não tem o que fazer. Você simplesmente vai queimar jogando fora. Então, ela só serve para dar frutos. Após recebermos a salvação, o que é que nós devemos fazer? Quer dizer que o Senhor que nos salvou, para a sua glória, nós vivemos dando os frutos diante do Senhor Deus. Então isso não é pelo nosso esforço, isso não é pelo nosso próprio zelo, mas nós estamos dentro do Senhor. Nós, quando permanecemos conectados no Senhor, nós podemos receber todo o nutriente que vem realmente da videira, nós somente precisamos estar conectados a ela. O Senhor ele não disse para nós estarmos fazendo alguma coisa em especial, mas ele disse para nós simplesmente estarmos no Senhor. Então a videira, ela só precisa estar conectada à videira. Então realmente todos os nutrientes que vêm realmente desde a raiz, a videira recebe todos os nutrientes e assim ela pode dar os frutos. Então isso é algo muito natural. Então, a nossa vida de fé não é pela nossa dedicação, não é pelo meu próprio esforço, mas quando eu permaneço no Senhor, através da vida abundante do Senhor, eu recebo cuidado, eu recebo os nutrientes do Senhor e assim eu posso dar os frutos naturais diante do Senhor Deus. Então, o Senhor ele já disse que se nós permanecemos nele, então este realmente pode dar os frutos, realmente muitos frutos. Então, ele diz que naturalmente pode dar os frutos, não é? Então, o galho não precisa ficar balançando, se mexendo para dar frutos. Só precisa estar conectado ali, crescendo, porque ela vai receber todos os nutrientes que dali vêm. E assim, naturalmente, pode dar os frutos. É por isso que se nós olharmos para a nossa vida de fé também, na realidade é algo muito fácil. O Senhor ele não nos disse para fazer alguma coisa, ele disse para nós estarmos no Senhor. Então, mas, se nós olharmos para a videira e os galhos, existem outras parábolas realmente similares. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 12 também, 1 Coríntios capítulo 12, vamos procurar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, ele mostra a nossa relação com o Senhor. Quer dizer que nós somos o corpo do Senhor, o Senhor é a nossa cabeça. Então nós todos realmente nos tornamos um corpo do Senhor, porque o Senhor é a cabeça, se tornou a nossa cabeça. É por isso que seja realmente judeus, gregos, realmente judeus são o povo de Deus, os gregos são o povo realmente de fora, né, os gentios. Então, seja povo de Deus ou não, seja servos ou livres. Então, pulando todo esse status social, uma pessoa que recebeu a salvação realmente diante do Senhor Deus, se tornou um só corpo. Então nós todos recebemos um só batismo de Espírito realmente diante do Senhor Deus. Nós não estamos falando de uma experiência sobrenatural,
Mas estamos falando de uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente. Pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, sabendo ou não. Realmente ele já se tornou o povo do Senhor Deus. Quer dizer que ele recebe o batismo do Espírito Santo. Então outra pessoa realmente pode orar dizendo: eu estou sentindo algo, eu estou passando por uma experiência sobrenatural. Isso que é batismo do Espírito? Não, não é. Então quer dizer que nós todos realmente recebemos a salvação. É o Espírito Santo que nos permite para que nós possamos compreender e possamos viver diante do Senhor Deus. E o Espírito Santo está dentro dessas pessoas. Então nós temos recebido o Espírito Santo pelo fé do ouvir ou pelas obras, mas pelo fé do ouvir. Quer dizer que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nos tornamos um só corpo. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora todos são um só corpo diante do Senhor Deus. Então isso agora é um conteúdo realmente muito especial, quer dizer que nós todos realmente nos tornamos em um só, porque nós todos temos bebido de um só Espírito. Significa ter bebido do Espírito, significa o quê? Quer dizer que está recebendo continuamente os nutrientes espirituais. Então é por isso, como a videira, ela tem os galhos que estão conectados ali, elas podem dar realmente continuamente os seus nutrientes, pode crescer e dar os frutos, não é? Como em Coríntios, capítulo 12, nós podemos ver que aqueles que receberam a salvação diante do Senhor Deus tornaram um só corpo, quer dizer que é Cristo Jesus. Então quer dizer que Cristo Jesus é a cabeça. Então quer dizer que na cabeça, realmente nós todos nos tornamos um só corpo com Ele. É por isso, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então agora está dizendo para aqueles que receberam a salvação, nós somos o corpo de Cristo. Quer dizer que nós somos o corpo de Cristo dentro de Cristo Jesus. Nós somos os seus membros em particular. Então nós temos num corpo a boca, os olhos, as orelhas, o ouvido, não é, o nariz, mãos, pés, temos vários órgãos também. Mas nós todos nos tornamos em um só dentro do Senhor Jesus. Isso significa que quando nós recebemos a salvação, nós somos o corpo do Senhor. E nós todos somos os seus membros em particular. Então quer dizer que agora nós todos somos seus membros em particular. O que quer que façamos, nós estamos dentro desse Senhor. Então cada um, como nós podemos ver que existem os membros dentro desse corpo, nós todos nos tornamos em um só corpo diante do Senhor Deus. Cada um de nós tem um trabalho a ser feito diante do Senhor Deus. Então, esse tempo eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre a videira e os galhos. Quer dizer que o Senhor é a cabeça, o Senhor ele se tornou o corpo. É por isso que agora, através da mente da cabeça, o corpo inteiro se tornou um só. Então vamos procurar João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Então, naquele dia. O que será que é aquele dia? Então, quando o Senhor ele disse aos seus discípulos, esse dia é o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus, para acabar com os nossos pecados, ele derramou o seu sangue na cruz. E ele realmente acabou com os pecados, ele venceu a morte e ressuscitou. E o que nós cremos é que a morte é a ressurreição de Cristo.
Então, quer dizer que para que acabar os nossos pecados, ele ressuscitou. Quer dizer que ele nos permitiu a vida eterna. E para nos permitir o poder, ele ressuscitou. E é por isso que naquele dia, é o dia quando o Senhor ele ressuscitar. Então, naquele dia, então, o Senhor está em nós e nós no Senhor. Então, é por isso que ele disse realmente que nós estamos no Senhor e o Senhor em nós. Quer dizer que o Senhor está em nós e nós no Senhor, não é? Então, realmente o Senhor já disse que nós nos tornamos um só com Ele. Então, uma pessoa que recebeu a salvação não tem como separar-se do Senhor Deus. Não tem como separar a videira dos galhos. Então, a videira, então ela precisa dar os seus frutos, não é? Então, mas como a videira não, o galho não tem como dar frutos sozinha. Ela precisa estar ligada à videira para que assim possa receber todos os nutrientes e assim possa dar os frutos. Da mesma maneira, então o Senhor, ele se tornou a cabeça. Então quer dizer que o Senhor está em mim e eu estou no Senhor. Então quando o Senhor ele está em mim, então todas as coisas do Senhor se tornam minhas. Todas as minhas coisas também se tornam do Senhor. Quer dizer que é inseparável, eu e Deus. Então quando nós temos os galhos da videira, ela se não estiver conectada, não tem como dar frutos de si mesma. E também a videira, se não tiver realmente os galhos, não tem como dar os frutos. Como é que ela pode sair do nada, do caule? Não tem como. Ela precisa ter os seus galhos, os seus ramos. Então todo esse papel, a tarefa de dar os frutos, vem do espírito, vem dos seus galhos, e nós que somos salvos como seu corpo. Essa é a relação que nós temos. O trabalho que ele faz é através de nós. É inseparável a relação que eu tenho com o Senhor Deus. E é por isso que o Senhor agora está em mim e eu no Senhor. Então como é que eu posso separar a mim mesmo do Senhor? Não tem como separar. E é por isso que eu estou dentro do Senhor, o Senhor em mim, e assim os nossos pecados são apagados. Quer dizer que assim nós recebemos o espírito de ressurreição diante do Senhor Deus. Nós recebemos essa aliança com o Senhor. Então, eu e o Senhor, como é que devemos fazer? É impossível separar. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós somos o templo de Deus. Após recebermos a salvação, então nós mesmos nos tornamos o templo do Senhor. Como 2 Coríntios capítulo 6 já disse que nós somos o templo do Senhor. Então, o Senhor está dentro de nós e nós somos o templo do Senhor. Não é? Então, com o templo do Senhor, será que nós podemos sujá-lo? Não. Então, não sabeis que o templo do Senhor habita em nós? Aquele que peca com esse seu corpo, então ele esquece que o Senhor está dentro dele. É porque não o sabe, é por isso que ele peca. Então o Espírito Santo está dentro de nós.
Quer dizer que esse corpo é o templo do Senhor, é o templo santo do Senhor Deus. Então, agora com esse templo do Senhor, nós iremos fazer como um corpo de meretriz, não é? Da mesma maneira que ele realmente já nos repreendeu antes. Então nós não podemos transformar esse corpo do jeito que queremos, não é? É um templo do Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o templo do Deus vivo. E é por isso que o Senhor já disse para nós que ele habitará e andará no meio deles. Então, realmente ele já nos disse que nós somos o templo do Senhor. O Senhor disse que ele habitará no meio deles. Então, o Senhor, ele habitando no meio dos santos que receberam a salvação. Ele habitará e andará deles. E eles serão. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso significa que o Senhor, ele vai habitar, vai operar no meio deles. Então, a videira também. Ela dá os seus frutos porque está conectada à videira. Então, o Senhor já disse que nada podeis fazer sem mim. Então, o galho partindo da videira nada pode fazer, não pode dar frutos de forma alguma. Então, se não estiver conectado à videira, então vai se secar e morrer. Então se torna inútil. Então, as pessoas vão, cortam, jogam fora, tacam fogo. Então isso é algo inimaginável. O nosso corpo também é o corpo que é o templo onde o Senhor habita. Então, o Senhor, ele disse que habita dentro dos salvos que receberam a salvação. Então, isso significa que é o rebanho do Senhor, é onde o Senhor, ele habita no meio de nós. Ele opera no meio de nós. Então ele se torna o nosso Deus e nós nos tornamos o seu povo. E é por isso que após recebermos a salvação, a nossa relação com o Senhor Deus é uma relação realmente misteriosa. Esse é um segredo diante do Senhor Deus. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 27. Capítulo 12, versículo 27. Vamos ler todos juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Então nós, os cristãos que recebemos a salvação, formamos o corpo do Senhor. Nós somos os seus membros em particular. Então, uma pessoa que faz o papel de pé, de mão, boca, todos têm a vontade da cabeça, o corpo inteiro está ajustado, movendo para fazer a vontade da cabeça. Quando nós olhamos para o nosso retiro, não é alguém que está mandando o outro fazer, mas os nossos irmãos e irmãs, cada um derramando o suor, faz o que eles podem fazer. Cuidando, seja do trânsito, seja limpando, seja fazendo toda a limpeza. Tem pessoas que não dormem e cuidam da segurança do local. Cada um tem o seu papel e o faz ali. Então será que nós fazemos porque alguém está mandando? Não, cada um procura o que pode ser feito. É por isso que nós somos os seus membros em particular. É por isso que no versículo 12, a gente já disse que cada um tem o seu papel, o seu trabalho. É o trabalho que eu posso fazer. Eu não preciso pensar nisso de forma difícil. Então, realmente, nem todos podem se tornar pastores. Nem todos podem fazer algo realmente grandioso. Mas é que nós todos somente precisamos procurar o que nós podemos fazer. Então, seja um papel ali no meio do corredor, seja limpar
realmente o banheiro. Se eu procurar algo que eu posso fazer, cada um pode achar o trabalho que pode ser feito. Então, cada um faz esse trabalho como membro. É por isso que nas igrejas iniciais nós havíamos realmente apóstolos, havíamos doutores, mestres, professores, aqueles que curavam doenças, aqueles que faziam realmente dom de língua, aqueles que o traduziam. Claro que nas igrejas iniciais, as primitivas, realmente muitos daqueles dons que haviam naquela época, claro que são muito difíceis agora de verificarmos. Mas nós individualmente também, cada um tem um trabalho que nós podemos fazer. Então eu, como membro do corpo de Cristo, se eu digo, não tem nada que eu possa fazer, não existe ninguém que diga assim. Todos nós temos um trabalho a fazermos diante do Senhor Deus. Assim o Senhor Deus, ele nos permite a sabedoria, toda a força para podermos fazer. Então nós, como a igreja do corpo de Cristo, estamos ligados à igreja. Nós vamos crescendo na fé. E quanto mais a fé vai crescendo, mais podemos fazer a vontade da cabeça. Como em João capítulo 1, versículo 16, então todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça. Realmente dessa plenitude do Senhor, nós estamos recebendo continuamente do Senhor, é graças por graça. Então, a graça não é somente uma vez, mas é continuamente nós recebemos. Olhamos em João capítulo 10, versículo 10. Então, o Senhor já disse que ele veio realmente para nos dar abundância, como para dar a vida. Então, não é somente a vida e acaba ali, mas a abundância. Ele veio dar a vida, mas em abundância. Então, a vida não é receber uma vez e acaba, mas é graça sobre graça. Então, o Senhor continuamente ele está nos permitindo a graça continuamente. É por isso que nós, como corpo de Cristo, estamos realmente aprendendo a palavra do Senhor Deus. Então, nós recebemos todo o cuidado da igreja para fazermos a vontade do Senhor Deus. Vivemos para a glória do Senhor Deus, para dar os frutos diante do Senhor Deus. Então, esse é o formato normal de uma igreja. Então, se nós olharmos em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 19, vamos ler todos juntos. E não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E aqui diz, não ligado à cabeça. Então, é uma palavra difícil, não dá para entender tão bem, não é? Então, mas essa palavra significa que não está ligado no Senhor, que é a cabeça. Então, diz que é a igreja, corpo de Cristo. O Senhor está fazendo seu papel como a cabeça, mas não obedecem. Está falando de outra maneira. Realmente não estão ligados a Cristo, que é a cabeça. Então, não sustentam a cabeça. Então, esse corpo precisa sustentar a cabeça. Então, se estamos ligados à cabeça, o que a cabeça ordenar, nós fazemos. Então, uma pessoa que não faz a vontade da cabeça, quer dizer que ele está fazendo a vontade que ele quer, seguindo do jeito que quer. Então, o corpo inteiro, por exemplo, a cabeça diz, eu quero ir para lá, mas a perna diz, não, eu não quero ir para lá. A cabeça diz, faz isso, mas aí ele diz, eu não quero fazer isso. O que será que vai acontecer assim? É por isso que tem aqueles que não estão ligados à cabeça. Então não tem como fazer o papel realmente da igreja.
Então, mas estamos ligados ao corpo de Cristo. Nós estamos crescendo diante do Senhor Deus. Todos estão ligados em corpo, como as suas juntas, que vai crescendo em aumento de Deus. Então, todo o corpo está provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Quer dizer que nossos irmãos e irmãs, cada um recebe o nutriente do Senhor Deus através de um dos outros. Então, este corpo. Então, quer dizer que desde a cabeça nós recebemos todos os hormônios do crescimento. É uma igreja que eu pregava antes. Então, o corpo é adulto, mas é uma pessoa pequena. Então, a cabeça é grande, mas o corpo está tão pequeno. Então, e aí eu perguntei, o que aconteceu com essa pessoa? Disse que essa pessoa antes fez cirurgia, e o doutor, ele, quando fez a cirurgia, sem querer tocou errado nos nervos e na parte do hipotálamo. E toda a conexão se quebrou, é por isso que o corpo não cresceu. Então, a cabeça é grande, mas o corpo é pequenino. Então, o tamanho é de uma criança pequena. Então, o corpo recebe todos os nutrientes através da cabeça. Então, estão ligados e providos através da cabeça. Então, eles recebem um aumento de Deus, não é? Então, quer dizer que a graça do Senhor Deus vai crescendo em aumento de Deus. Tem coisas que vêm direto de Deus, mas tem coisas que eu recebo a graça através dos irmãos e irmãs. Então, tem coisas que nós recebemos através dos irmãos e irmãs. E é por isso que nós nos unimos e crescemos juntos. A mão direita cresceu, mas a mão esquerda está pequena. Não faz sentido, não é? Precisa crescer juntos. Então precisa manter o equilíbrio do corpo. E é por isso que precisam estar conectados, recebendo providos pelas ligaduras e juntas e ligaduras. Quer dizer que através dos irmãos e irmãs eu recebo todos esses nutrientes. Eu preciso saber disso. Quer dizer que a graça do Senhor Deus realmente, claro que pode vir diretamente, não é? Do Senhor Deus. Mas ela vem através dos irmãos e irmãs também. Nós recebemos toda essa ligação. E é por isso que nós crescemos dentro do Senhor. Nós crescemos na nossa fé dessa maneira. É por isso que quando nós vivemos dentro da igreja, a vivência da igreja é muito importante. Porque nós somos o corpo de Cristo. O Senhor é a cabeça, nós os seus membros, e nós fazemos o papel como membros do corpo de Cristo. Nós todos somos um só. E é por isso que nós temos nossos irmãos e irmãs amados. Nós temos essa ligação íntima conectados, não é? Realmente em corpo, em espírito, no coração do Senhor. Então nós temos esse corpo de Cristo. Quer dizer que assim a nossa fé vai crescendo. E assim nós podemos dar os frutos para a glória de Deus. Se procurarmos em Mateus, capítulo 5, palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, capítulo 5, versículo 48. Sejais vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, o Senhor Jesus realmente já disse como Ele é perfeito. O nosso Pai que estás nos céus é o Senhor completo e perfeito. Mas assim como Ele é perfeito, nós precisamos ser perfeitos. Então, como é que o homem pode se tornar perfeito como Deus? Olhando para nós mesmos, como é que nós podemos ser perfeitos como o Senhor Deus?
Então, isso parece que é algo que ele está pedindo demais, não é? Mas pense bem, se o pai é incrível, para o filho é o quê? Ele vai dizer o quê? Ah, você vai ser difícil se tornar como eu, então seja só a metade do que eu sou. Não. O pai não vai dizer uma coisa dessas. O pai, ele sabe que o pai não tem como se tornar mais do que o pai, mas pelo menos tem que se tornar como o pai. Então, nosso pai, nós todos que recebemos a salvação diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele deseja que nós nos tornemos perfeitos como ele. Então, cada momento mais, para nos tornarmos como o Pai. É por isso que cada momento mais nós vamos nos parecendo com o Pai. E por fim, quando nós nos despimos da nossa carne, nós nos tornamos perfeitos como o Senhor, de forma gloriosa. Como em Gálatas capítulo 4, versículo 19 também, ele já disse, até que a estatura de Cristo seja formada em vós. Ele disse, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, os santos de Gálatas, quando Paulo foi para Gálatas, realmente eles receberam a salvação, mas as pessoas em Gálatas, então eles de forma estranha se encontraram com aqueles que prezavam a lei e começaram a obedecer, seguir a doutrina deles da lei, dizendo de que, não é pela fé, mas precisamos viver conforme as obras da lei. Eles aprenderam coisas realmente assim absurdas. É por isso que o apóstolo Paulo disse, até que seja formado Cristo em vós. Se nós recebemos a salvação, Cristo precisa ser formado em nós cada momento mais. É por isso que ele disse que ele passou por essas dores de parto. Então, para que pudessem receber a salvação, ele passou por essas dores. Então, após recebermos a salvação, então, dentro deles, até que a estatura de Cristo pudesse ser formada, passaram por essas dores. A mãe passa por várias dores para dar à luz ao filho e simplesmente acaba ali? Não, para criá-lo também. Ela passa a vida toda por dores de parto novamente. Então, a igreja de Gálatas também, realmente ouviram o evangelho, receberam a salvação. A fé deles estava errada, mas até que eles tivessem realmente Cristo sendo formado neles, é por isso que ele se expressa dessa maneira. Então, se nós olharmos em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 13. Efésios 4, a partir do versículo 13, eu irei ler. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 16, eu irei ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Então nós todos precisamos tornar um só no que nós cremos e sabemos e cremos, não é? Então nós cremos e sabemos, isso precisa se tornar um só. Então uma pessoa que recebeu a salvação, por que eles se dividem? Porque o que eles creem, o que eles sabem, não é um só. Uma pessoa crê desse jeito, o outro crê daquele jeito, um sabe desse jeito, o outro sabe de outro jeito. Então, se assim é diferente, não tem como se tornar um só.
Então, dentro da igreja também, precisa se tornar um só no que creem. E assim possam ter esse amor perfeito. Todos os santos que estão dentro da igreja, corpo de Cristo, precisam se tornar um só, realmente corpo. Para que até a estatura completa de Cristo seja formada neles. Então, cada momento mais, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando plenos. Então, mas se for diferente o que nós sabemos, o que nós cremos, está errado, não é? Não tem como ser assim. E é por isso que nós todos, para que não sejamos como crianças pequenas, e não sejamos caídos a essa doutrina pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Quer dizer que quando nós crescemos na fé, num momento, nós já não somos como crianças. A nossa fé não é como criança, mas nós podemos estar cheios, realmente formados na estrutura do corpo de Cristo. E assim já nós não caímos na tentação dos homens. Realmente nós não ficamos de um lado para o outro, de um lado para o outro perdidos. Mas quer dizer que na fé, realmente o que nós cremos e sabemos, realmente quando ela não se torna normal, não cresce naturalmente, não se torna única, ligada, vive como uma criança pequena. Vai para o parquinho como uma criança e um senhor ali, ele diz: "Ei, bebezinho, vem cá, eu vou te dar um biscoito, eu vou te dar um picolé." Ele vai e faz o que? Ele vai seguir. Ele fala: eu vou comprar ali o biscoitinho para você. Mas depois, quando ele cresce um pouco, que ele diz: nossa, ele é estranho. Nossa, eu não devo escutar, eu não vou seguir. Que é estranho. Então, pode ser que ele vá realmente raptar essa criança, por exemplo, não é? Sequestrá-la. Então, ao nosso redor existem muitas coisas estranhas. Tem cada... podemos dizer que existem ditos seitas, não é? Que são formadas, hereges. Então, tinha um aqui ao nosso redor, né? Dizendo que ele não ia morrer. Já tá todo velho, ele está dizendo que não ia morrer. E tem pessoas que gostam disso, seguem essas coisas. Realmente não dá para entender uma coisa dessas, não é? Tá ao nosso redor também, a nossa geração. Realmente dos maiores hereges, sabe qual é o maior herege? Eu tenho heresias de realmente milhares de anos, que é a Igreja Católica. O Papa. Ele é o imperador da igreja. Ele se diz o herdeiro de Pedro. E esse Papa, ele diz que ele tem as chaves dos céus. Então, se nós olharmos após a morte de Pedro, a igreja católica romana realmente disseram que receberam a chave dos céus. É por isso que aquele que governa sobre, que tem todo o controle da igreja, tem a chave dos céus, e todos os padres que estão espalhados por este mundo, eles estão aqui neste mundo para perdoarem os pecados. Então, se nós olharmos o que o Senhor Jesus ele disse para os seus discípulos, ele disse: recebereis o Espírito Santo. Então, se perdoares os pecados irão ser perdoados, mas se deixares, retiveres, serão retidos. Então, mas se esse Espírito ele vier, e se nós cremos que ele perdoou os pecados, nós podemos receber o perdão dos pecados. Mas se nós não pregarmos, ele vai ser deixado e ele vai para o inferno do mesmo jeito. Mas quer dizer que o Papa que tem esse poder? É o Papa os padres que estão ali representando o Papa pelo mundo e assim podem perdoar pecados? Então, muitas pessoas ouvem essas coisas e seguem. Essa é a maior, realmente, heresia, seita que existe, não é? Então, vocês já sabem quantos, realmente, cristãos a Igreja Católica matou? Então, o maior herege está aqui gritando, clamando, né? E os pequenas seitas, né? Hereges que tem por aí.
Então, aqui na Coreia do Sul, né? Também, que temos essas seitas. Então, ele estando velho, já prestes a morrer, ele disse que ele não vai morrer. Então, realmente já morreu faz quanto tempo? Já morreu, já partiu. Do Tong Il-gyo também. Realmente, até hoje eles vivem, né? Fazendo coisas, dizendo que eles conseguem. Não sei como que as pessoas são tão insensatas e vivem seguindo uma coisa dessas. Então, mas quando crescemos na fé, não caímos nessa doutrina realmente regida. Não é de um lado para o outro, perdido, cambaleando. Quando a nossa fé cresce, nós não seguimos jamais essas coisas. Então, uma pessoa que diz que recebeu a salvação pode seguir uma coisa dessas? Não tem como, porque senão isso não é uma salvação. Não tem como dizer que isso é salvação. Então, realmente, nós não podemos cair realmente nessas coisas realmente perversas e erradas. Então, nós todos recebemos o amor do Senhor. Nós que estamos cada momento mais crescendo no amor do Senhor Deus, para fazermos essa verdade diante do Senhor Deus, para crescermos, chegarmos até o Senhor. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, 14, ele já disse que antes ele falava como se fosse menino, pensava com as coisas de menino, fazia como menino. Mas agora, se tornando um adulto, realmente ele já deixou as coisas de menino. Agora precisa crescer cada momento mais. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, seja sua ação, seja sua forma de falar, ainda está tão pequeno como criança. Nós podemos sentir uma coisa dessas. Então, eu antes, quando eu era pequeno, realmente era como de uma criança. O apóstolo Paulo também disse a mesma coisa. Então, mas agora se tornando um homem crescido, um homem, realmente ele já abandonou essas coisas. Então precisa crescer, mas como é que pode estar ali continuamente olhando para essas coisas de criança? Então agora a fé crescendo. Então nós precisamos crescer até chegarmos diante do Senhor. E Ele é a cabeça, Cristo. O Senhor, Ele se tornou a nossa cabeça, nós nos tornamos o seu corpo. E cada momento mais nós precisamos crescer para chegarmos até a sua estatura. Então, como no versículo 16. Versículo 16, vamos ler todos juntos. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então quer dizer que o Senhor Jesus, sendo a cabeça, quer dizer que todo o corpo, cada um pelas suas juntas, pelas suas ligaduras, tem o seu auxílio. Cada um de nós, a nossa igreja, nossos irmãos e irmãs, são ligaduras, estão conectados. Tem a ligamento de baixo que está conectado à ligadura de cima e assim se ajudam, se auxiliam. A nossa ajuda vem através dos irmãos e irmãs. Então recebemos ajuda através dos irmãos. Nós crescemos juntos, cada um conforme a sua estatura. Seja mão, pé, cada um tem a sua parte e faz aumento do corpo para a sua edificação. Sua edificação é amor. Então quer dizer que agora nós precisamos permanecer nessa igreja que é corpo de Cristo. É permanecer dentro do Senhor. Então o Senhor ele já disse, nada podeis fazer sem mim. Então tem como o galho sair da videira e dar o fruto sozinho? Não tem como. Então nós também estamos ligados a essa videira. O que significa que nós devemos fazer? Então nós que recebemos a salvação, nós todos
somos esses galhos que estão conectados no Senhor. Estar no Senhor significa estar dentro dessa comunhão. Partindo da igreja, nada podemos fazer. Ele diz que nada podemos fazer se nós partirmos do Senhor. Então, somente o Senhor Deus pode dizer essa palavra para mim. Não, nenhum de nós pode dizer outras palavras. O que vocês pensam sobre isso? Como em João, capítulo 1, versículo 3, nós podemos ver que o nosso Senhor, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Então, não existe nada que exista neste mundo realmente que não foi criada por Ele. Somente o Senhor Deus fez todas as coisas. Isso é somente o que o Senhor pode fazer. Então, se o Senhor ele não for o próprio Deus, não tem como dizer uma coisa dessas. Então, partindo do Senhor, nada podemos fazer. Então, nós, se partirmos do Senhor, nada podemos fazer. O que significa nós estamos ligados no Senhor? Quer dizer que nós estamos ligados no Senhor, mas aonde? Quer dizer que dentro da igreja, corpo de Cristo, nós estamos ligados nele. Nessa igreja, estamos ligados no Senhor. Após recebermos a salvação, nós precisamos compreender isso. Então, a igreja não é um lugar onde no domingo as pessoas simplesmente se reúnem para louvar, para cumprimentar uns aos outros, dar o seu dízimo. E isso, não. Isso até os outros ditos religiosos fazem muito melhor. Então nós estamos aqui, mas nós nos tornamos igreja por essas coisas vãs deste mundo. Mas estamos ligados no corpo de Cristo, formamos esse corpo de Cristo. Então nós todos estamos ligados nesse corpo de Cristo, nós formamos esse corpo diante do Senhor. Então estar dentro desse rebanho de Cristo é estar no Senhor. Então eu partir desse rebanho do Senhor quer dizer que eu parti do Senhor. Então nós podemos saber que quando aquele que parte desse rebanho do Senhor, ele segue o seu próprio desejo, ele abandona todo o conhecimento da verdade. Então não é um rebanho qualquer, é um rebanho onde o Espírito Santo está realmente cuidando, pastoreando. Então nossa igreja, será que é a igreja onde o Senhor ele opera, trabalha? Sim, com certeza, nós temos certeza disso. Então nossos irmãos e irmãs, agora que receberam a salvação, se tornam um só dentro do Senhor, amam o Senhor, querem viver pelo Evangelho de Cristo Jesus. Está tão quente, mas tem algumas pessoas, começando desde a primeira etapa, participa até a 7ª etapa, para fazer o quê? O serviço, para pregarem. Então vivem para a vida e a morte. Então, alguém mandou eles fazerem uma coisa dessas? Não, fazem com um coração de alegria. É o Senhor operando no meio deles. O Senhor, ele opera com o seu poder no meio de nós. Tudo o que nós pensamos e pedimos, ele para fazer mais abundantemente. Então, realmente é o Senhor que opera no meio de nós. Então, se nós olharmos Efésios capítulo 4, vamos procurar Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 2 e 3, vamos ler todos juntos. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aí? Então, tudo fazendo em humildade e mansidão. As pessoas que receberam a salvação, não pode ter ninguém querendo mostrar o seu orgulho, não é? Querendo se gabar. Do que adianta você querer mostrar o seu orgulho? Então, é com toda a humildade e mansidão. Então, o Senhor, ele já disse que eu sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor
Ele é o criador de todas as coisas, mas ele veio com o formato de homem, não um formato de homem qualquer, mas dentre todos os homens deste mundo, ele se tornou como escravo. O Senhor diz: eu sou manso e humilde de coração. Então, realmente, tomar o meu jugo e aprender de mim. Então, uma pessoa que é arrogante não tem como aprender o Senhor. O Senhor, ele diz que ele derrota realmente os arrogantes. Então, dentro de nós não pode existir nenhuma pessoa assim. Então, quem querer se gabar não é conhecido por ninguém. Ele realmente vai falir. Então, nós todos fazemos isso em mansidão. A humildade é você baixar a cada momento mais de si mesmo. E a mansidão é você estar calado, é como se fosse uma ovelha que está sendo levada para o dosadouro para morrer. Então, tudo isso é com o amor, suportando uns aos outros. Em amor, com longanimidade. Como o Senhor, ele realmente suporta tanto por nós, não é mesmo? Então, as pessoas, realmente elas vão contra o Senhor. Eles mesmo que vivam no meio do pecado. O Senhor deseja que todos os homens recebam a salvação, não é mesmo? É por isso que quando temos o coração de Cristo, nós podemos realmente ter esse amor. E agora temos a paciência como o Senhor. Tem pessoas que dizem: eu não tenho paciência, eu não quero aguentar mais, eu vou parar agora. É isso. Quer dizer o quê? Você vai brigar com aquela pessoa? Então nós realmente suportando uns aos outros em amor. A humildade, a mansidão. É ali que nós suportamos uns aos outros em amor. O amor é isso. Como em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 também. O amor é o quê? O amor é sofredor. Então o amor é sofredor. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então por que o amor, ele suporta todas as coisas? Tem coisas que é impossível suportar, é por isso que suportamos por conta do amor. Então nós, entre homens, pessoas, nós temos rostos diferentes, personalidades diferentes, vivemos de formas diferentes, crescemos de formas diferentes. Todos se tornarem um só é muito difícil. Um homem, uma mulher, se amarem, casaram-se, mas o ambiente que eles viveram é diferente. Tem realmente valores de vida diferentes uns dos outros. É diferente. E se acontece um problema, ele diz: eu não sabia disso e me casei. E assim vive a vida toda reclamando e reclamando, reclamando. Briga. E depois se separa. Por quê? Não conseguem suportar. O amor tem paciência. Por que o amor tudo sofre? Por que o amor tudo espera, tudo suporta? Porque não tem como suportar, é por isso que suportamos. Quanto que o Senhor Deus, ele suporta? Então, realmente, dentro do amor, realmente, nós precisamos suportar uns aos outros dentro do amor. Nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, nós temos centenas, milhares. Todos são diferentes uns dos outros. Seja a fé é diferente. O crescimento da fé é diferente. A forma de viver a vida de fé é diferente. Então, essas pessoas todas se tornarem um só. Como isso é possível? Realmente precisamos suportar dentro do amor. Então, ele espera 1 minuto e ele fala: eu não aguento mais. E o que você vai fazer então? Então, nós precisamos suportar uns aos outros. Precisamos nos tornar um só e guardar essa paz que o Senhor, ele fez por nós. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem esse vínculo da paz. Isso significa que o amor acorda do amor. Então, nós nos tornamos um só através desse cordão do amor que o Senhor fez por nós.
Então agora precisamos manter esse vínculo que o Espírito Santo fez por nós. Ele não disse para nós nos esforçarmos para isso, mas é o Espírito Santo que já o faz quando recebemos a salvação. Um irmão, irmã, nós temos a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida. Nós somos um só. Então o Espírito nos uniu. E agora precisamos nos esforçar para manter o vínculo que Ele criou por nós. É por isso que nós todos temos a mesma esperança, nós temos o mesmo objetivo de vida. Agora nós nos tornamos um só. Então, se olharmos em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Vamos ler todos juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós precisamos pensar nessa palavra realmente de forma bem devagar. Então vós sois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Isso é na nossa vivência. E perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Essa queixa significa seja um sentimento mal, alguém tenha pecado contra mim, ou alguém tenha me prejudicado de alguma forma, mesmo que eu me sinta mal em relação àquela pessoa. Não é ficar mantendo esse coração dentro de si, mas é suportando uns aos outros, assim como o Senhor ele nos recebeu. Então, quantos problemas nós temos, mas o Senhor ele nos salvou primeiro. Assim como o Senhor ele nos recebeu, nós precisamos recebê-lo também. Então nós suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Então assim como o Senhor nos perdoou, nós perdoamos uns aos outros. Então o Senhor ele nos perdoou de todas as formas. Então se existe alguém que fez algo contra mim, eu perdoo, eu vou perdoá-lo. Perdoar as dificuldades do outro, isso é a minha glória. Aquele que não consegue perdoar é um homem fechado, realmente de coração tão pequeno, dizendo, você fez isso pra mim, agora vamos ver no futuro. Vamos ver. Não, olha só isso. Como pode? Então, quando é pequeno, não é? As pessoas realmente vão montanhas e montanhas para procurar o seu inimigo, né? Para se vingar. Ele diz, eu não vou morrer até me vingar. Não, mas essa pessoa é uma pessoa que vai morrer primeiro do que o seu inimigo. Então, uma pessoa que vive a vida toda dizendo que vai se vingar é uma pessoa que vive realmente uma vida infeliz. Nós somos pessoas que precisamos perdoar. Se existe alguém que não consegue perdoar no meio de nós, é uma pessoa muito insensata e infeliz. Assim como o Senhor nos perdoou, nós precisamos fazer assim. Nisso nós precisamos somar o amor. Em todas as coisas nós precisamos somar o amor do Senhor. Então esse é o nosso vínculo da perfeição. Precisamos nos revestir de amor. Então nós temos muitos problemas. Nós somos seres com muitos problemas. É por isso que recebemos o perdão do Senhor. Nós temos esse amor do Senhor. Nós podemos viver cada momento mais diante do Senhor Deus com um coração que vai se ampliando, vai crescendo. É por isso que agora esse vínculo da perfeição, que é com o amor. Se procurarmos Mateus, capítulo 12,
Mateus capítulo 12, versículo 30. Capítulo 30. Vamos ler todos juntos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, o Senhor ele já disse que aquele que não ajunta com o Senhor é que vai contra o Senhor. O que isso significa? Então, realmente, aqueles que eram inimigos do Senhor agora podem se tornar um só com o Senhor. Esse é o trabalho do Senhor. Então, aquele que não faz comigo, que não ajunta comigo, que vai contra mim. Então, nós precisamos estar com o Senhor. Aquele que não ajunta com o Senhor é aquele que espalha. O Senhor, ele nos amarra em um só. Ele faz o trabalho de nos tornarmos um só. Mas aquele que não ajunta com o Senhor é aquele que espalha. Por exemplo, o carvão, o fogo está se apagando, mas se ajuntamos ele, se restaura o fogo. Então, nós somos fracos, nos faltam muitas coisas, mas quando nós estamos unidos, o Espírito Santo pode trabalhar ali naquele meio. Então, quando estamos unidos, mas se nós separarmos, o que acontece? Quem morre? Então, se nós ajuntarmos o trabalho do Espírito, da salvação acontece, da vida. Mas se nós espalharmos, as pessoas que deveriam receber a salvação não conseguem receber a salvação, elas morrem. Não é nós que morremos. Mas quer dizer que as pessoas que precisam receber a salvação não recebem a salvação. Então, até o fogo que se apaga, quando nós juntamos, eles se acendem novamente. Da mesma maneira, quando nós estamos dentro do Senhor, nós no Espírito precisamos manter essa perfeição que foi feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos uniu, é por isso que nós vivemos com o mesmo objetivo de vida. Nós estamos dentro dessa comunhão, estamos dentro da igreja, dentro da comunhão diante do Senhor. Então, conforme o trabalho da igreja, do Espírito Santo, eu faço esse trabalho. Então, não é procurando o meu método, não é procurando o meu jeito, a minha vontade, não é isso. Mas fazendo a vontade do poder da vontade do Senhor, aquele que me conduz. É por isso que o Espírito Santo realmente nos conduz através da sua palavra, do poder do Espírito Santo nos conduz. E assim, o Espírito Santo opera no meio de nós todos. Então, quando nós nos tornamos um só no Espírito, o Espírito Santo opera por nós, e o diabo, ele teme uma coisa dessas. O diabo, ele teme que os santos se tornem um só. É por isso que, de qual seja a forma, ele quer criar a inimizade, ele quer dispersar. Então, realmente quer fazer com que todos os santos realmente se dividam. Esse é o trabalho do diabo. É por isso que nós, todos os santos que recebemos a salvação, qual seja a dificuldade, a coisa mais importante da vida de fé, a coisa mais importante para a nossa vida de fé, é que qual seja o problema, nós não devemos partir dessa santa comunhão que nós recebemos. Então precisamos estar dentro dessa igreja, corpo de Cristo. Não podemos partir. Então, uma forma, parece que você estava vivendo tão bem, todos juntos. Então, mas depois desaparece, não dá mais para ver na igreja. Não sabemos o que aconteceu. Mas ele diz, eu briguei com um irmão, a irmã, fulano de tal, não me senti bem, teve um problema. Será que isso se torna uma desculpa? Então nós precisamos viver dentro do Senhor, perdoando, tendo paciência, recebendo uns aos outros. Qual é o problema que pode acontecer se nós vivemos assim? Qual é o problema para você partir da igreja? Isso significa que você está partindo do Senhor. Como em Gênesis capítulo 13, quando ele foi para o Ur dos Caldeus também. Realmente, Ló, ele seguiu o seu tio. Enquanto ele vivia alguns anos, o trabalho que ele fazia era de cuidar de ovelhas. E foi aumentando e aumentando.
o número de ovelhas realmente de Ló e de Abraão começaram a brigar pelas passagens melhores um com os outros. É por isso que Abraão disse, realmente, eu e você, nós somos realmente do mesmo sangue, não vamos brigar. Então, nós temos realmente muito dos nossos gados também. Então, se está muito difícil, muito ruim de estarmos aqui, então parta de mim. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então, naquela mesma hora, Ló ele disse o quê? Nossa, que chance. Não pode falar assim, não é? Mas ele deveria dizer o quê? Ô tio, quando você ouviu a voz de Deus e você foi, eu vim seguindo o Deus do tio. Será que eu posso partir de você? É a mesma coisa que você está dizendo para eu partir de Deus. Eu não vou partir. E assim ele precisava repreender os seus pastores. E não deveria partir de Abraão de forma alguma. Mas ele diz o quê? Ai, vou partir. Por quê? Falou, é a minha chance. Vou procurar um terreno bom para mim. Ele diz o quê? Ô tio, desculpa, mas eu vou... Deixa eu escolher primeiro, ó. Olha, Sodoma e Gomorra parece um lugar tão bom. Parece como o Jardim do Éden. Tudo em abundância. E assim ele foi. Abraão, ele ficou no que restou ali, vazio. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruído pelo fogo e enxofre, realmente foi destruído. Ele teria morrido se Abraão não tivesse orado por ele. Então, Ló ter partido do Senhor Deus significa que é partir de Deus. Não pode partir de forma alguma, o que seja que aconteça. Então, nós estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, que o Senhor Deus opera. Nós não podemos partir dessa igreja, porque isso significa que é partir do Senhor Deus. Não pode acontecer uma coisa dessas. É assim que você estraga a sua vida de fé. Então, antes você vivia esforçadamente pela vida de fé, mas depois você desaparece. Por quê? Não é um problema tão grande, mas é uma coisa pequena individual que ele teve com alguém, com fulano de tal, e parte da igreja. Então isso é algo infeliz. Não devemos partir. Partir da comunhão é partir de Deus. O que quer que aconteça, então nós precisamos estar firmes dentro da igreja, dentro da comunhão. Mesmo que alguém me empurre, eu não posso sair. É verdade. Pense bem, mas quem vai empurrar? Ninguém empurra, não é? Logo, vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Tito, capítulo 3. Palavra de Tito, capítulo 3. Versículo 14. Vamos ler todos juntos. E nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Então nós que recebemos a salvação, nossos irmãos e irmãs, que nós não sejamos aqueles que não tenham fruto. Uma pessoa que recebeu a salvação, seja 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas a vivência dele, a vida de fé dele, ele mal consegue se suportar, nem tem frutos diante do Senhor Deus, não tem sacrifício diante do Evangelho do Senhor. Isso é um infrutuoso. Então, para que não seja um infrutuoso. Entenderam? Nós precisamos dar os frutos com todas as coisas que nós temos, para podermos fazer esse trabalho para as coisas boas. Não é? Como em Colossenses capítulo 4 também já disse, nós, todos aqueles que operam para o reino de Deus, enquanto nós vivemos nessa terra, nós vivemos para o reino do Senhor Deus, nós operamos para o reino de Deus. Nós vivemos com a carne neste mundo, mas operamos para as coisas celestiais. Nós vivemos dentro do tempo, mas nós operamos para as coisas eternas, para a eternidade. Aqueles que operam todos juntos. Para que nós não sejamos como aqueles que não tenham frutos, mas que nós possamos realmente fazer esse trabalho para as coisas boas. Então nós todos realmente fazemos nossa igreja, nós temos nossas igrejas em 82 países. Nós temos um número imenso de igrejas também.
o que aumenta cada momento mais. Em Camarões também nós temos realmente mais de 40 irmãos que foram ali para pregar o Evangelho. É incrível. Então não existe uma outra organização que faça missão mundial tão grande como nós. Mesmo que procuremos, não vamos achar. Então nós sabemos que o Senhor Deus, Ele deixou esse trabalho para conosco. É por isso que nós o fazemos. Ou seja, a missão realmente internacional. Do mundo inteiro. Realmente sabem quanto que custa? Quais são os custos? Eu não sei se eu devo dizer uma coisa dessas. Mas só no ano passado, sabem, no nosso centro de missão, no nosso conselho, só o dinheiro que saiu para o exterior foi por volta de 170 bilhões de yuan. Nós forçamos todos a ofertarem? Não, isso é voluntário. Para a missão mundial, para buscar os espíritos perdidos, nós nos voluntariamos. Não é porque alguém está obrigando ou dizendo que precisa fazer isso, não. Nós todos, o nosso coração, a nossa fé cresceu nesse tanto. E é por isso que a nossa igreja, realmente o Senhor, Ele faz o seu grande trabalho dentro de nós. Eu não sei como que eu fico agradecido em ver uma coisa dessa. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então eu não morrer e estar vivo até agora, porque existe um trabalho para ser feito. Então eu não devo desistir desse trabalho. É um trabalho que eu posso fazer. Então não seja um infrutuoso. Mas todas as coisas que eu posso fazer, que eu posso dar os frutos para as coisas boas, para as coisas que são necessárias, para preparar para as coisas necessárias. Então nós realmente nos esforçamos para isso. Nós precisamos nos dedicar para isso. É por isso que vamos todos nós estar em comunhão, fazer o trabalho que nós podemos fazer. Eu peço para que todos vocês possam guardar os seus lugares, para que assim vocês possam receber o elogio do Senhor no fim, dizendo, servo bom e fiel. Que nós possamos receber esse elogio. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos. Que nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, no meio de tantas pessoas deste mundo, o Senhor nos chamou, nos salvou, nos discerniu. Nós te agradecemos, Senhor. Realmente, o retiro de verão que se passou, muitos espíritos receberam a salvação. Nós agradecemos por sua graça, por terem feito eles receberem a salvação. Senhor, que o Senhor Deus permita a graça para que nós todos possamos estar em comunhão dentro da sua igreja, para vivermos conforme a sua vontade. Que através do seu poder, o poder do Espírito Santo possa nos conduzir e estar conosco. Que todo o trabalho que o Senhor Deus deseja manifestar através de nós, que nós possamos cumprir, para que nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa diante do Senhor Deus, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.